Passando já um pouco para a Renascença, né, italiana e europeia, aqui a gente está mostrando o Andreas Vesalius. Tá? O Vesalius foi o grande anatomista, cirurgião, médico e corajoso, né, que confrontou o Galeno e o Hipócrates, mas principalmente o Galeno. Aqui mostra ele e um colega debatendo. Né, o Vesalius, ele talvez fez a obra mais importante, impactante da medicina, porque o seu livro, ele, além da sua qualidade, né, da anatomia humana, ele confrontou o Galeno. Né? O Galeno já tinha descrição e todos acreditavam no que o Galeno disse. E ele queria fazer a mesma experiência que o Galeno fez. Ele quis desafiar o seu mestre e dizer, não, eu conheço, eu estou vendo uma coisa diferente do que o Galeno está descrevendo. E ele teve sorte porque ele nasceu na Bélgica, e ele nasceu perto do lugar onde tinha uma forca, onde eram enforcados algumas pessoas, principalmente criminosos, né? E aqueles corpos ficavam ali muitas vezes entrando num estado de putrefação, e os corvos e algumas aves iam se alimentar desse corpo. E o que acontecia é que ele ficava observando, ele viu o que tinha dentro, ele sempre foi muito curioso. E aí com 17 anos, 18 anos, ele decidiu que ele queria ser médico, né, e pediu para o seu pai mandar ele até Paris para ele estudar medicina. Só que em Paris era complicado, a dissecação ainda não era um processo muito utilizado, ela era feita 3 vezes no ano, principalmente no inverno, porque não existiam técnicas de conservação de cadáveres. A Igreja Católica há pouco tempo havia permitido que os corpos fossem dissecados, se eu não me engano foi o Papa Inocêncio III, eu posso estar equivocado também, eu não me recordo exatamente a data, e era muito complicado, né? Não tinham tantos cadáveres disponíveis. E esse processo era feito através de alguém apontando, agora mais à frente eu vou mostrar para vocês, alguém em cima de uma cátedra, em cima de uma cadeira, apontava o órgão, e um barbeiro que era analfabeto e letrado ia cortando para que os médicos não tocassem no cadáver, porque era uma humilhação. O médico supostamente era um iluminado e não podia tocar numa carne morta, né? Então era muito visto assim nessa época. Mas o Vesalius ele era diferente, ele era fascinado pela anatomia, fascinado pelos corpos, e ele acabou que em Paris ele começou a tomar muito gosto, só que ele viu que ele não ia dar muito certo lá, porque não era o lugar para ele. Então ele decidiu, ele se graduou primeiramente em Paris e foi até Pádua, né? Pádua na Itália, onde estava tendo um grande florescimento, a Itália estava produzindo grandes obras, a liberdade estava muito maior, e ele com 22 anos se torna professor de anatomia, né? Ele foi aluno do Silvius, né? Para quem lembra, Cessura de Silvius e outras estruturas anatômicas que são um epônimo a esse anatomista antigo, mas ele na realidade ultrapassou todos os anatomistas. Aqui é um anfiteatro anatômico que muitas vezes era colocado o cadáver aqui, né? As pessoas, principalmente que tinham dinheiro, podiam pagar, não precisava ser um estudante de medicina, e podia assistir às dissecações, né? E muitas vezes depois, futuramente, cirurgias começaram a ser feitas para o público assistir. Era assim que era feito, muitas vezes um espetáculo de dor, né? Porque não existia anestésicos. Aqui está o Vesalius, e aqui mostrando como um catedrático ficava num lugar mais elevado, apontando para que o barbeiro cortasse onde ele falava. Nessa imagem não mostra, mas ficava um livro do Galeno, né? E o Vesalius ele era muito incomodado porque ele sabia que tinha erros. Aqui então está a capa do livro, né, do Andreas Vesalius, né, que foi um grande livro que mudou a história da anatomia, a história da cirurgia, porque ele passou a dissecar um cadáver humano e não de porcos e macacos e cachorros, que o Galeno fazia. Passou a dissecar humanos com muita precisão. Ele realmente transformou a história da anatomia.
né? Então, o nome do livro é De Corporis Humani Fabrica, né? O Fábrica somente. Foi um livro que revolucionou, aqui a gente está vendo uma cópia, e eu vou mostrar para vocês as coisas que ele descreveu. Ele descreveu os ossos, cartílagos, ligamentos, músculos, artérias, veias, né, todo o trajeto, os nervos. Era um livro muito completo, né, os órgãos da nutrição e geração, então o aparato reprodutor e o aparato digestivo, o coração, os pulmões, sistema nervoso, passou rápido aqui um pouco demais. Acredito que o crânio também. Vamos ver, coração, pulmões, sistema nervoso central e os órgãos do sentido. Foi um livro muito completo, né? Sistema aqui edificativo ou construtivo, sistema conectivo ou unitivo, diferente da nomenclatura que usamos hoje, sistemas animadores ou impulsivos. Então tinha algumas coisas que eram bem diferentes que a gente usa hoje. Esse livro aqui, essa porção aqui, essas imagens eu tirei de um canal que é de um espanhol, de um médico espanhol, que é Medicina e Sociedade, Medicina, História e Sociedade, muito bom. Convido vocês a olharem, ele coloca vários vídeos interessantes lá. Acabei retirando para a gente poder ilustrar o nosso vídeo e mostrar o quão o Vesalius contratou um desenhista, né? Um pintor muito famoso, que acabou fazendo as ilustrações para ele. E foi muito importante, porque aí os médicos começaram a dissecar realmente o corpo, começaram a fazer cirurgias mais precisas, porque eles sabiam quais estruturas estavam lá, né? Obviamente a anatomia cresceu muito. Tem um livro interessante também que eu recomendo a vocês, que é O Anatomista, né? De um escritor argentino, Frederici Andazzi, se eu não me engano é o nome dele. E eu não cheguei a terminar de ler esse livro, eu estou lendo ele. E aí fala sobre o Real do Colombo, que foi um aluno do Vesalius. Essa época teve vários personagens importantes para a medicina, como o Miguel Servetti, que foi um dos que descreveu a questão da circulação pulmonar junto com o Alnafis, né? O Miguel Servetti, na realidade, ele não foi a descrição da circulação pulmonar, foi a circulação como um mecanismo, assim como o William Harvey também nesse período, né? Um pouco depois do Vesalius, ele descreveu a circulação sanguínea, como o coração era uma bomba mecânica, os vasos eram a tubulação onde irrigavam as diferentes partes do corpo. Então, um período histórico interessantíssimo, não só para a medicina, como para a filosofia, para as artes, para o novo renascer do homem, né? O homem voltava a nascer e despertar, supostamente, nesse período da Renascença. Então a gente teve o Leonardo da Vinci, teve o Michelangelo, o Donatello, as tartarugas ninjas, né? Vários artistas interessantíssimos que dissecavam cadáveres para eles poderem fazer desenhos mais realísticos, né? Eles dissecavam e faziam as pinturas de dentro para fora. Então eles conheciam os ossos, as inserções dos tendões, dos músculos, a inserção, a origem, sabiam tudo de anatomia. Então os artistas naquela época eles mesclavam muito com conhecimento anatômico e médico. Inclusive depois a gente viu todos os cadernos do Da Vinci, né, que foram maravilhosos. Porém, demoraram-se 3 séculos para descobrir o código do Da Vinci, né, porque ele escrevia de maneira diferente, de trás para frente, então foi difícil decifrar o que ele queria dizer e ele nunca acabava nenhuma obra, né? Ele era arquiteto, ele era engenheiro, anatomista, ele era artista, pintor, então o cara era muito completo, então foi difícil saber da obra dele, mas demonstrando que esse período foi onde a gente entrou com muito vigor e conhecimento anatômico chegou a todos os médicos, a prensa de Gutenberg também surgindo, né, na Alemanha e em outros lugares, fazendo com que os livros não precisassem mais ser feitos como manuscritos, né, transcritos à mão, e eles passaram a ser através de uma prensa ou de uma imprensa, tem outras nomenclaturas que eu já vi, eu não sei qual é a correta a dizer, e aí os livros passaram a ser distribuídos de maneira mais rápida e mais precisa, né, porque ficava com o do autor.